E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Ontem, quando o Japão aprovou a lei, eu trouxe rapidamente para vocês já para mostrar que o Japão tinha acabado de aprovar a lei, que ela vai entrar em vigor na noite do dia 13. Então, do dia 12 para o dia 13, à meia-noite já vai começar a valer, tá? Isso aí, então tomem cuidado. Japão promulga leis que definem multas por não conformidade de medidas antivírus, né? No caso assim, se as pessoas e os estabelecimentos não acatarem, não cumprirem a ordem do governo e se recusarem a ajudar, multa. Resumindo a coisa, né? Vamos lá. O parlamento do Japão promulgou na quarta-feira leis que introduzirão multas às pessoas e empresas que não cumprirem as restrições impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Então, multa na galera que não ajudar. Tá? A aprovação do projeto de lei que revisam a lei de medidas especiais do coronavírus e a lei de doenças infecciosas veio apenas um dia depois que o Japão estendeu o estado de emergência sobre o vírus, que cobre Tóquio e outras 9 regiões, porque agora são 10 regiões, tá, que estão em estado de emergência. Totiga foi tirada, né, do estado de emergência. E outras regiões por um mês, até 7 de março, enquanto os hospitais continuam sob pressão. O sistema médico realmente do Japão está estrangulado. Embora o governo tenha inicialmente tentado prender os sofredores, né, no caso assim, as pessoas que não cooperam, né, com a campanha anti-coronavírus, que se recusassem, no caso assim, vamos ler de novo. Embora o governo tenha inicialmente tentado prender os sofredores dos coronavírus que se recusassem a ser hospitalizados, porque tinha esse plano, tá? O plano foi desfeito depois de conversas entre o Partido Liberal Democrático, o atual partido no poder, e o principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão. E este último categorizando que tal medida é excessiva. Então seria um excesso de poder ali. De acordo com as leis revisadas que devem entrar em vigor na próxima semana, no dia 13, como já havia falado, os pacientes com coronavírus que resistem à hospitalização podem ser multados em até 500 mil ienes. Então já viu que a multa realmente vai ser de 500 mil ienes, o que dá 4.760 dólares. E aqueles que não participam das pesquisas epidemiológicas pelas autoridades de saúde, até 300 mil ienes. Nesse caso é o seguinte, tá? Foi explicado aqui no Japão o seguinte: a pessoa pegou o coronavírus, tá? As autoridades sanitárias, elas vão fazer uma série de perguntas para a pessoa. E se a pessoa se recusar a responder essas perguntas, ou se a pessoa der informações falsas, multa, né? No caso, se a pessoa se recusar a responder as perguntas, seria a multa de 300 mil ienes. E já houve casos de pessoas que passaram informações erradas que já deu cadeia nas pessoas. As pessoas foram presas, tá? Então tem que se tomar cuidado. Agora a coisa está assim no Japão. Os restaurantes e bares que não cooperarem com os pedidos de redução do horário de funcionamento podem ser multados em até 300 mil ienes. Tanto que eu vou programar uma live para ver, né, se os restaurantes estão cumprindo ou não. Porque a outra live que eu fiz, os restaurantes não estavam cumprindo. Tá? Infelizmente, por causa de um bug no YouTube, eu perdi essa live. Essa live foi excluída do YouTube por causa de um bug do YouTube. Mas eu vou gravar outro de novo. Faremos uma live de novo. Eu e minha esposa andamos de carro, rodando a cidade aqui, para ver, né, que se estão cumprindo ou não. Tá certo? Então já comecem a se programar quem quiser assistir a live futuramente. A legislação vem depois que algumas pessoas deixaram os hospitais ou se recusaram a ser hospitalizadas, incluindo um homem que fugiu de um hospital durante o tratamento por causa de seus graves sintomas de coronavírus, para visitar um spa
e seu escritório, dizendo que estava preocupado com seus negócios. Então, né, esse aqui é um dos casos. Já houve vários casos de fujões, tá? Tanto que teve um caso de um fujão que saiu para fumar. Encontraram o cara em pé na porta do hospital fumando. Vai vendo. Então aqui no Japão acontece cada caso, meu irmão, que é para te contar. Mas vamos lá. A ministra da Saúde, Norihisa Tamura, disse a um comitê da Câmara dos Vereadores que dezenas de municípios relataram casos de pessoas que se recusaram a serem hospitalizadas ou fugiram do atendimento, como eu acabei de relatar agora há pouco. Incorporamos penalidades para garantir a eficácia das medidas antivírus, etc. Aí vai vir aquelas pessoas que falam assim, ah, japonês, mas tem pessoas que estão em casa, convalescendo em casa. Sim, mas nesse caso é porque os hospitais estão lotados e não tem vaga. Tá? Um caso é um caso, outro caso é outro caso. Tá? Então, só para colocar as pessoas para pensar. Eu falo isso porque tem pessoas que têm o cérebro 0 km. Elas não usam o cérebro. Tá? Cérebro não é droga, pode usar à vontade. Tá certo? Atualmente, as pessoas com sintomas graves de coronavírus são hospitalizadas em princípio, enquanto aquelas com sintomas leves ou sem sintomas podem se recuperar em hotéis designados ou em casa. No caso, em casa, é quando não há vagas em lugar nenhum, como o canal que já gravou várias matérias falando, mostrando que determinadas regiões, principalmente essas regiões que estão em estado de emergência, as pessoas estão tendo que ficar em casa, porque não estão encontrando leitos hospitalares designados para o coronavírus. No momento, os governos municipais só podem fazer solicitações para aqueles que as medidas antivírus sejam observadas sem aplicação. A legislação também permitirá o governo declarar uma situação que fica aquém do estado de emergência, em que medidas especiais podem ser tomadas para combater a propagação do vírus. O governo prevê que a designação será acionada quando as infecções aumentarem em uma situação equivalente ao estágio 3, o segundo mais alto no sistema de alerta de 4 níveis do governo. Tanto que a grande maioria, tem alguns, tá, que estão no estado de emergência, que estão entre o 3 e o 4. Porque a escala de pontuação do estado de emergência são 6 pontos. Tá? Tem estados que estão só com 2, está com 4 pontos liberados. Né? Só tem 2. Por isso que esses 2, ainda como fazem parte do estágio 4, eles não retiraram. Então fica nesse meio termo. Então por isso que eles já estão falando isso. Yasutoshi Nishimura, ministro responsável pela resposta do coronavírus no Japão, tentou acalmar as preocupações de que as condições para designação pudessem ser obscuras, dizendo ao comitê da Câmara Alta que o governo apresentará padrões objetivos e decidirá após a opinião de especialistas. Ele já tem isso. Tá? Já são 6 pontos. Só que aí eles aguardam, geralmente eles fazem as perguntas para os especialistas o que eles acham. Porque em cima disso eles podem falar assim, ó, se sair mais cedo, se sair antecipadamente, pode ser que volte, a coisa degringola. E a situação dos hospitais estão assim, assado. Né? Então eles falam assim, recomendamos que não saia do estado de emergência. Recomendamos tal coisa. Aí em cima disso o governo faça. Tá? Isso quando o SUGA aprova, tá? Eu falo isso porque antes do estado de emergência, a Associação Médica já vinha falando para o SUGA, ó, a troça está assim, vai dar ruim, tá? E etc. E o SUGA não fazia nada. Aí depois que Tóquio e Saitama, Chiba e Kanagawa vieram a público, aí a coisa degringolou e azedou para o SUGA. Se não fosse isso, não estaríamos no estado de emergência aqui no Japão, tá? Quando os projetos foram aprovados na Câmara na segunda-feira, foi anexada uma resolução pedindo ao governo que leve em consideração como os direitos das pessoas podem ser afetados por medidas impostas para conter a propagação do vírus, mesmo na ausência de uma declaração do estado de emergência. Porque tem os estados de alerta, que são a declaração estadual. Tá? O governo central, no caso assim, o governo federal japonês, não faz parte.
A resolução também pediu ao governo que informe rapidamente a dieta se houver qualquer mudança no período de aplicação da designação ou áreas-alvo. Então, no caso, igual mora em Gifo, tá? Se Gifo for retirado do estado de emergência, o Suga tem que ir lá e informar os caras rapidamente. Não pode ficar protelando, não. O governo havia originalmente considerado introduzir à lei de doenças infecciosas uma pena de prisão de até 1 ano ou multa máxima de 1 milhão de ienes para os pacientes com coronavírus que se recusassem a ser hospitalizados. Sim, eu tinha gravado essa matéria falando sobre isso. E uma multa até de 500 mil ienes para aqueles que não fizessem cooperação de levantamentos epidemiológicos. Eita, é aquilo que eu falei. As autoridades vão fazer perguntas e a pessoa tem que responder essas perguntas, né? Se ela não fizesse isso, multa. E ainda dá multa, tá? Mas desistiu do plano em meio às preocupações com as penalidades propostas. É porque a oposição bateu de cima. O governo também reduziu as multas de seu plano original e definiu um limite de até 300 mil ienes para os restaurantes e bares que não cooperarem às ordens de redução de horas de funcionamento durante o estado de emergência. E até 200 mil ienes para aqueles que não cooperarem com as medidas impostas ao abrigo de declaração menos severa. Então você vê que houve uma redução nos valores. O primeiro-ministro Yoshihide Suga declarou o estado de emergência para Tóquio e 3 prefeituras adjacentes em 7 de janeiro e expandiu 6 dias depois para mais 7 prefeituras, incluindo Osaka, Aichi e Fukuoka. No caso aqui, Gifu também está e tem outras também. Na terça-feira, ele anunciou a extensão para 10 prefeituras, excluindo a prefeitura de Tochigi, localizada ao norte da capital. Foi como já relatei aqui no canal também. Sobre o estado de emergência, declarado com a base na lei de medidas especiais, o governo instou as pessoas a ficarem em casa o máximo possível e pediu a bares e restaurantes que reduzissem o horário de funcionamento. Mas ao contrário de outros países que impuseram pesadas penalidades por descumprimento, o Japão não teve punição para aqueles que se recusaram a cooperar com os pedidos. Isso era antes da lei ser aprovada, agora tem punição. Alguns bares e restaurantes já atingidos fortemente pela pandemia ignoraram o pedido de redução de horário comercial para evitar a perda de mais clientes. Sim, aconteceu bastante, tanto que chegou uma hora que eu até parei de gravar. Tá falando sobre isso porque estava direto, era todo dia a mesma matéria. Eu falei, não, para, porque já está ficando chato. Mas estava direto, né? Então, realmente eu gravei uma live também mostrando, né, que houveram vários restaurantes aqui na cidade que não estavam cumprindo, inclusive o McDonald's não estavam cumprindo, o Sukiá também não estava cumprindo e outros restaurantes aí, né, de rede aqui no Japão, restaurantes grandes de redes no Japão. Você vê que não estavam cooperando com o governo. Agora, depois do dia 13, vai ter que cooperar pela força, senão multinha neles. Tá? E as pessoas também que não estavam cooperando com o governo, agora vão ter que cooperar, senão multa neles também. Isso inclui eu e você, nós temos que cooperar também com o governo. Caso pegamos alguma coisa e sejamos questionados por alguma autoridade sanitária, responda tudo. Tá? Se não, já sabe, tá? Multa. Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.